Paz, queridos, mais um devocional diário da Palavra de Deus, aqui para todos nós, e toda semana aprendendo mais e mais da Palavra de Deus, trazendo conteúdo cristão, educação cristã, fortalecimento para a nossa vida e aconselhamento espiritual também. Essa semana eu quero responder aqui algumas perguntas que os irmãos e que as pessoas estão fazendo. O que fazer quando não consigo orar? O que fazer se eu não consigo ler a Bíblia? O que fazer? Perdi meu emprego. O que fazer quando me falta ânimo? O que fazer quando nós temos filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor? Como proceder? São perguntas que vieram até mim e que eu pretendo responder essa semana. Queridos, hoje eu quero tratar sobre esse tema. O que fazer se eu não consigo orar? Que tema importante, que tema relevante, que tema tão atual para os nossos dias. Nós precisamos pensar sobre isso e falar a respeito desse tema tão vital para as nossas vidas. É sabido que muitas pessoas têm dificuldades de orar. Eu tenho dificuldades de orar, mas eu preciso orar e daqui a pouquinho quero explicar para vocês. Todos nós temos uma natureza humana e essa natureza humana, ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer se santificar, ela não quer se voltar para Deus. E é contra esta natureza pecaminosa que existe em nós que nós lutamos a cada dia. O que fazer, pastor, com pessoas que tentam ter uma vida de oração, mas não conseguem? Em primeiro lugar, é importante eu tentar diagnosticar aqui o porquê que pessoas não conseguem orar. E eu posso dizer que um dos problemas terríveis que as pessoas não conseguem orar é porque elas estão em pecado. O pecado, diz a palavra de Deus, que nos separa de Deus. O pecado é algo que nos envergonha diante de Deus. Lembremos do relato clássico de Adão e Eva, que se esconderam entre as árvores do jardim. E Deus pergunta para eles: Adão, aonde tu estás? É claro que Deus sabia onde ele estava, mas o fato é que o pecado fez com que o homem se escondesse da face de Deus e se sentisse vergonha. Então, muitas pessoas deixam de orar porque estão em pecado. Muitas pessoas não conseguem chegar diante da presença de Deus e falar com Deus porque sente vergonha de Deus. Mesmo que nós venhamos sentir vergonha de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. E esse é um dado. Pessoas não oram por causa do pecado. Pessoas não oram, em segundo lugar, porque todas as coisas, trabalho, dinheiro e todo outro tempo que elas têm disponível é colocado para outras coisas menos para Deus. Não há uma prioridade na vida dessa pessoa. Ela já não tem o Senhor como o centro da sua vida. Às vezes, o centro é o dinheiro. Às vezes, o centro é o trabalho. Às vezes, o centro são os relacionamentos que essa pessoa tem, menos o próprio Deus. Então, queridos, o pecado nos afasta de Deus, mas a oração nos aproxima de Deus. As coisas nos afastam de Deus, mas a oração nos aproxima de Deus. O apóstolo Paulo deixa um conselho à sua igreja, a igreja de todas as épocas, de todas as gentes e gerações: orai sem cessar. Nós precisamos buscar uma vida em oração, imbuída em oração, orando em todo tempo, orando dirigindo, orando caminhando, orando andando de ônibus, orando lavando a louça, orando, conversando com Deus o dia inteiro.
falando: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, me auxilia. Mas é necessário termos um tempo com Deus. Um tempo, seja pela manhã, seja ao meio-dia ou à noite, um tempo de oração. O que fazer, pastor? Aqui está uma dica muito importante e eu quero trazer também um conselho pessoal para você. Eu também tinha um sério problema com a oração, mas através da leitura da palavra de Deus, meu coração começava a ficar preparado e despertado e movido para orar. Essa é uma prática que eu adotei. Antes de orar, leio a palavra, leio um bom livro cristão, não um livro de autoajuda, não um livro qualquer, mas com um autor que vai me trazer benefício e crescimento cristão. Logo, após ler as histórias da palavra de Deus, ler momentos de fé da palavra de Deus, meu coração se inclinava à oração. E quando eu via, eu estava orando. Essa é uma dica que talvez sirva para você. Antes de orar, leia a palavra, leia um salmo, leia algo a respeito das riquezas insondáveis de Deus. Certamente o seu coração se inclinará a Deus. O segundo conselho que eu trago aqui é esse: procure preparar um ambiente de oração. Mas o que é isso, pastor? Não precisa de ambiente de oração. Gente, nós somos dotados de corpo, alma, espírito e logo temos os 5 sentidos, né? Nós somos seres emocionais, emotivos. E nós precisamos sim preparar um ambiente. Quer ver uma coisa? Um ambiente seguro, um ambiente tranquilo. Coloca um louvor bem baixinho. Aí no YouTube mesmo tem, coloca lá no título assim: louvores instrumentais para orar, para a oração. Você vai identificar louvores que vão elevar a tua vida espiritual. Você vai se inspirar, você vai falar com Deus, você vai louvar a Deus e quando vê, você está em oração. Então, o primeiro conselho, né, se você pudesse adaptar a ele, leia a palavra de Deus antes de orar. O segundo conselho é: prepare um ambiente de oração, um ambiente em que ninguém vai te incomodar, que você não vai ser interrompido e que sua alma vai adorar a Deus. Assim, você terá momentos de oração. E olha, eu não estou dizendo aqui que nós temos que orar meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas por dia. Tem muito fariseu que fala sobre isso. Fecha a porta do teu quarto, diz a palavra de Deus, em secreto fale com Deus. Seja 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, tenha um tempo de qualidade com Deus. Um momento de se confessar diante de Deus, um momento a sós com Deus. E assim você terá dias melhores. Porque depois da oração, mesmo que o problema não esteja resolvido, nosso coração está leve, porque nós encontramos ali um amigo que entende as necessidades e naquele momento o Espírito Santo está ali nos assistindo, nos consolando, nos confortando e nos dando graça para vencer momentos difíceis da nossa vida. Amém? Que você seja edificado e abençoado através da palavra de Deus.